Já de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, estamos estudando o início do livro do Apocalipse e nesta semana especialmente trabalhando sobre a visão de João ali na ilha de Patmos, Jesus andando entre os candelabros, o dia do Senhor, foi o dia da revelação, mas agora nós chegamos num ponto bastante interessante que foi a revelação de mensagens de Jesus Cristo aqui para João a respeito, que deveriam ser enviadas para igrejas. Como é que era isso? Essas cartas às igrejas, eram igrejas existentes, eram igrejas fictícias, elas eram só para aquela época ou elas servem para nós hoje? Como que é a visão de vocês no contexto dessas cartas aqui? Vou começar com o pastor João. De fato, eram igrejas reais, ali na província romana da Ásia Menor, atual Turquia, que estavam enfrentando problemas reais. E João, uma espécie assim de pastor distrital, cuidava de toda aquela região, de toda aquela área. E então Cristo envia as mensagens através do seu pastor ali para todas aquelas igrejas. Era um rebanho conhecido de João. Era um rebanho conhecido. Então João está aqui enviando as mensagens para pessoas reais que estavam em situações reais, concretas, enfrentando problemas reais. E aí vem mais uma vez a desmistificação do livro do Apocalipse. Ele é enviado para ajudar as pessoas que estão enfrentando problemas reais. Não é enviado para amedrontar as pessoas, para infundir terror nas pessoas. Não é? Então nós precisamos lembrar disso. Em primeiro lugar, as cartas elas tinham uma aplicação histórica. Eram mensagens para pessoas que estavam vivendo situações concretas da vida e precisavam de ajuda para superar tudo aquilo ali, ou para manter a sua fidelidade, o seu compromisso com Cristo. Então, este é o primeiro aspecto, que nós não podemos esquecer. Perfeito. Pastor Clodoaldo, a sua visão também sobre essas cartas aí reveladas a João. O pastor João, ele aborda o aspecto histórico, as características reais da época, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cidades que existiam, algumas existem até hoje. Agora, nós não podemos esquecer da aplicação profética. Deus escolhe igrejas, porque não haviam só essas 7 igrejas. Quando nós recorremos ao Novo Testamento, nós vamos lembrar, por exemplo, de Icônio, Listra, Colosso, Hierápolis. Exato, tudo fazia parte da Ásia Menor. Mas Deus escolheu 7 igrejas que possuíam características parecidas, com características proféticas, de igrejas em diferentes períodos proféticos. E aqui vai um dado interessante. O escrito de Apocalipse, uma das características de aspecto profético é o uso comum e recorrente de futuros. Então nós temos aí por volta de 119 verbos que está no futuro do indicativo. E nós encontramos nas cartas também muitos futuros do indicativo. Então veja, além de transcrever ou de descrever elementos daquela época, elas são aplicáveis a igrejas em todas as épocas, em todas as eras, chegando até os nossos dias. Agora, pois não, pastor João. Tem um aspecto, embora as igrejas fossem reais e situações concretas, nós encontramos símbolos nas cartas, além desses verbos, como o pastor Clodoaldo se referiu, falando de coisas futuras, nós encontramos sim, fala ali, por exemplo, de esta mulher, Jezabel. Naturalmente, nós nos voltamos lá para o livro de 1 Reis, encontramos ali e tal, então nós vemos aqui, é um símbolo de algo que está acontecendo no seio da igreja. Poderia estar acontecendo naquela igreja, mas também simbolizaria o que estaria acontecendo na igreja no decorrer dos séculos. Então, seria esta outra aplicação, a aplicação universal. E esta interpretação de que as cartas teriam significado que avança além da história ali do final do primeiro século, já é encontrada num comentário escrito por alguém chamado Vitorino, a região hoje, a atual Eslovênia,
Isso aí por volta da metade do 3º século, ele escreveu um comentário, pelo menos esse comentário sobreviveu, um comentário sobre o Apocalipse. Então ele tem uma interpretação também que faz uma aplicação que vai além. E outros comentaristas no decorrer da história do cristianismo também veem as cartas como se aplicando a diferentes períodos da história da igreja. Como nós veremos aí na próxima etapa aqui desse nosso encontro, quando falamos de Éfeso e depois na semana seguinte falamos das outras igrejas, então elas cobrem determinados períodos da igreja e as características estão representadas aqui em cada uma destas mensagens. Ou seja, então, como nós já vimos até aqui, essas mensagens para essas igrejas existentes ali na Ásia Menor, elas tinham uma dimensão histórica para aquela época ali, tinha uma dimensão profética, as eras da igreja, as diferentes fases da igreja cristã, através dos séculos até a volta de Cristo, quem sabe, e a aplicação universal, né? Que é uma coisa bastante interessante quando a gente estuda aqui as 7 cartas do Apocalipse. Tem uma expressão, pastor, Pois não. eu acho interessante que aparece em todas as cartas. Aliás, são 2 expressões. A primeira é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Então, se a carta ela vem numa linha profética, ela alcança os nossos dias. Nós estaremos então no período de Laodiceia, que posteriormente irá se estudar. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos ouvir. Por que devemos ouvir? Entre então a segunda expressão: conheço as tuas obras. Interessante como se repete isso, né? Exato. Há 2 cartas, claro, que aparecem diferente. Se não me falha a memória, eu acho que é Esmirna, conheço as tuas tribulações, e Pérgamo, conheço onde tu habitas. Mas a expressão conheço, segundo os linguistas do grego, é uma expressão de conhecimento absoluto. Deus conhece os cristãos desde o início da igreja cristã até os dias atuais. Deus conhece a mim, conhece a você, conhece a todos. Inclusive, Ele sabe as dificuldades que nós enfrentamos e as alegrias que nós desfrutamos neste mundo. Há uma impossibilidade de escondermos de Deus as nossas obras. Sim, né? sim. É uma impossibilidade concreta, não é uma fantasia humana. A gente pode esconder daqueles que estão perto da gente, mas de Deus jamais. Não tem como, né? E aí está a mensagem, né? Aí está a mensagem para todos nós que vivemos nesse tempo. A primeira mensagem foi enviada para a igreja de Éfeso. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora, nessa parte final do programa dessa semana, justamente sobre isso, né? Como era Éfeso, a cidade, que mensagem foi, que advertência foi dada, que promessa foi dada, para a gente poder entender um pouco melhor esta mensagem da carta para Éfeso. Éfeso era uma cidade importante comercialmente, o porto mais importante daquela região, mas era uma cidade importante para Deus, uma cidade importante. Como todas as cidades são importantes. Então Deus enviou para ali os seus obreiros. Uma cidade pujante, rica. Havia ali um teatro com capacidade para cerca de 25 mil pessoas. Ficava no lado de uma montanha, voltada para o porto de Éfeso. Então veja que era algo extremamente desenvolvido naquela época. Era quase um estádio, não é? Exatamente. Imagina, 25 mil pessoas. Bom, mas nós vemos o quê? Nós temos uma carta escrita para Éfeso, embora não apareça ali que essa carta enviada por Paulo foi destinada diretamente, a palavra não aparece ali, mas é comumente entendido assim, por isso aparece ali, carta aos Efésios. Nós temos a Timóteo, que ficou ali como pastor em Éfeso, e depois Paulo escreve para Timóteo, o pastor daquela cidade. Nós temos Áquila, Priscila, Apolo, que também trabalharam ali. Paulo passou em Éfeso rapidamente, depois Paulo dedicou cerca de 3 anos ali em Éfeso. E a palavra de Deus se expandiu ali naquela região da Ásia, de uma maneira assim extraordinária. E agora nós encontramos Éfeso aqui, e de acordo com a tradição, João, ele fixou residência em Éfeso.
ele fixou residência em Éfeso. Então, existe até ali, nas ruínas, dizem que ali a casa onde João morou, e ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, ali, atendendo a ordem de Jesus, né? Aí está a sua mãe, João cuidou de Maria. Então, a tradição diz que João residiu ali. Então, era uma cidade importante. Claro. Né? E importante para Deus, e agora nós temos a primeira mensagem começando com Éfeso. E dentro de uma linha assim mais direta, Éfeso seria a cidade mais próxima de Patmos. Então, dentro daquela rota, daquela via, então Éfeso faria exatamente assim a ponte, o ponto de partida. E era uma cidade também conhecida por sua religiosidade. Ali estava o templo de Artemísia, alguns dizem assim, ou Diana. Paulo teve ali, está registrado no livro de Atos, e eles gritaram por cerca de 2 horas, grande a Diana dos Efésios. Então era uma cidade extremamente religiosa, ainda que mal dirigida, era religiosa. Mas o cristianismo chegou ali. A mensagem do Evangelho, Salvador de Jesus Cristo, chegou naquele lugar. E havia uma comunidade cristã pujante ali, e agora está recebendo esta carta, que apresenta seus elogios, mas também apresenta algumas coisas que precisavam melhorar. Precisavam melhorar. E os elogios, pastor? Vamos lá, para os elogios. Aí depois o pastor fala daquilo que ela precisava melhorar e a gente encerra o programa. A igreja, ela era perseverante, suportava as provações, muitos suportaram, mas Paulo já havia advertido aqueles irmãos, olha, chegará sobre vós, isso está lá em Atos 20, lobos vorazes. Lobos vorazes, cuidado, fiquem atentos. Ali era o centro da igreja cristã na Ásia Menor, ali era o ponto, o quartel-general, os maiores pregadores que a igreja cristã poderia ter, na época teve ali. Aquela cidade teve mais ou menos 500 mil habitantes e uma influência cristã tremenda, tanto é que João está escrevendo para a igreja dele. Claro. João viveu ali, inclusive depois que ele sai de Patmos, ele volta para Éfeso. O detalhe o que Éfeso é hoje? Isso para mim é uma mensagem muito relevante. Quando eu olho Patmos, eu olho para a minha vida. Porque olha o Patmos no Éfeso, olha o que Éfeso era. Uma cidade que foi fundada há 5 séculos antes de Cristo. Com toda importância comercial, religiosa, econômica e política. Para a igreja cristã era um ponto central, porque dali se distribuía para o norte Pérgamo, um pouquinho mais para o noroeste Esmirna, um pouquinho mais para o sudeste Laodiceia, e assim se dividia. Mas hoje nós só temos escombros de tudo, não tem mais nada, um pequeno vilarejo. Se nós não atentarmos para aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós, nossa vida também poderá se tornar em ruínas. Hoje pode estar boa, como Éfeso foi anteriormente, mas pode se tornar em ruínas, como hoje Éfeso é. Pastor, eu só tenho 1 minuto. Aí eu fico para o senhor o seguinte, os elogios foram dados. Foi persistente, era valorosa, mas quais foram as recomendações onde ela tinha que melhorar? Bom, Jesus adverte que perdeu o primeiro amor, então aquele entusiasmo inicial, aquela dedicação, compromisso com o Evangelho foi perdido, as pessoas esfriaram. Isso acontece ainda hoje, uma advertência para nós. A pessoa começa bem a sua carreira cristã, comprometida com Cristo, com o Evangelho, aquela alegria, aquele prazer nas coisas de Deus, e depois então, com o decorrer do tempo, começa a esfriar, outras coisas chamam a sua atenção, e ele vai então se desviando para outras... Que triste que é isso, né? É muito triste. E então vem o conselho. O conselho é, arrepende-te, lembra-te de onde caíste. E aqui nós temos um imperativo que é presente, lembra-te continuamente, continue se lembrando onde você caiu. E aí vem, arrepende-te, você precisa se arrepender. E aqui é aquele programa, 180 graus, é o ponto da virada. O indivíduo precisa parar de fugir de Deus e dar a volta e se voltar para Deus. Então veja, existe uma promessa para o vencedor em Éfeso, mas para ser vencedor é preciso enfrentar os problemas, reconhecer que os problemas existem, enfrentar os problemas, atender a advertência de Deus e então aceitar o conselho divino. Existe solução, mas essa solução exige que o indivíduo responda ao apelo de Jesus Cristo. Está dado aí o conselho, uma aplicação para os nossos dias é importante também. Muito obrigado, pastor Clodoaldo, pela sua participação. Nosso tempo estourou. Pastor
João Antônio também, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho, o ministério de vocês. Obrigado por terem participado. Amém. E a semana que vem voltamos com mais um programa Lições da Bíblia.